quando éramos ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiro nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem pusera em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e os soltou. Encurve sua cabeça, Pai, que essa palavra penetre no espírito e nos faça entender alguns trajetos que nós não conhecemos ainda, mas José a conheceu. Pai, faça com que essa igreja seja despertada com a luz da revelação e conhecimento que só o Senhor pode trazer nos dias de hoje. Porque precisamos ouvir sua boa palavra. Por isso eu rogo para que a sua presença tome minha vida, usa minha vida como instrumento. Enquanto eu estiver falando pelo Espírito Santo, coopere comigo, libertando pessoas, curando pessoas, trazendo a liberdade na vida de cada um que está aqui, e que o Senhor restaura, aviva, em nome do Senhor Jesus. Bate o palmo e glorifica a Deus. Bate o palmo e glorifica a Deus. Glorifica a Deus com as palmas. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos se alimentar. E o alimento, só podemos alimentar quando damos atenção. E só podemos ser alimentados quando damos atenção. Então, eu quero decorrer aqui com você um caminho que talvez você não conheça. Talvez o caminho que nós conhecemos é o caminho do sofrimento humano, do pecado. Esse caminho, cada um aqui pode se levantar e dizer: quantas vezes pequei contra Deus, quantas vezes murmurei, xinguei palavrão, quantas vezes falei mal das pessoas, quantas vezes mexi em coisas que não era para mexer, cobicei um homem que não era meu, cobicei uma mulher que não era minha. Então esse caminho você conhece, porque essas veredas que você trilhou, que nós trilhamos, Satanás, ele era o dominador dessa vereda. Ele que comandava a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, é ele que comandava. Então esse caminho conhecemos. Então conhecemos também o caminho do sofrimento. O caminho aonde decepcionamos e fomos decepcionados, porque há pessoas que elas se decepcionam e ela então alimenta com aquela decepção e ela começa a decepcionar outras pessoas. Então existem os caminhos do sofrimento que muitas vezes você pode dizer: eu passei por isso, enfrentei isso, eu adquiri isso na minha vida, essa maldição veio na minha vida, eu errei, não deveria namorar aquele rapaz, namorei, não deveria fazer aquilo, eu fiz, a minha mãe e meu pai me orientou, eu acabei quebrando a cara. Então esses caminhos nós conhecemos, o caminho do sofrimento, esse nós conhecemos. Mas eu quero falar de um caminho que talvez nós não conhecemos, que José atravessou. Como falar do caminho que José atravessou se nós vivemos em outra época, né? Se o nosso rei é Jesus hoje, né? Como é que nós podemos entender hoje a mensagem para hoje de uma história do tempos antigos? Pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo quer nos ensinar. O Espírito Santo quer nos fazer compreender coisas que nós talvez vamos passar. Ele quer nos preparar para isso. Deus, quando Ele quer falar com uma pessoa e ensinar alguém, quando Ele sabe que lá na frente você vai passar por algum problema, enfrentar alguma batalha, Ele te ensina hoje. Ele te ensina hoje, né? Todo conselho que nos é dado hoje, né? Quando o pai e a mãe orientam seus filhos, é que lá na frente, o pai e a mãe, pela toda a sua experiência de vida, sabe, se você, meu filho, minha filha, não fizer desse jeito, lá na frente você vai ter essas quedas. E eu não quero que você sofra o que eu sofri. Eu não quero que você se decepcione como eu fiquei decepcionado. Então aqui existe um conselho para evitar uma queda aqui. Então Deus, Ele nos prepara com uma palavra, alimenta o nosso espírito com uma palavra, porque Ele sabe que existe uma trajetória, que no meio dessa trajetória, por causa da fé, da revelação que Ele nos dá hoje, né, e tem nos dado, vamos precisar lá na frente enfrentar aquela luta, aquela dificuldade. Amém? Glória a Jesus. Bate o palmo e glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar aqui a narração, essa narração bíblica do Salmo, dizendo que eles eram poucos. Irmãos, essa narração mostra que Deus é o Deus que cuida dos seus filhos. Não importa quantos filhos estão congregados numa igreja, não importa. Para aqueles filhos, a proteção. Para todos os filhos que estão congregados na igreja, que faz parte do corpo de Cristo, todos os filhos, sejam poucos ou sejam muitos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, há segurança. A porta que Deus abre, a força. A porta que Deus abre, Ele garante. A porta que Deus abre, ninguém mais tem poder nenhum de entrar, fechar. Ninguém mais. O que Ele abre, ninguém mais fecha. É o que Ele está dizendo aqui. É o que Ele está dizendo aqui. A narração diz que eles eram poucos, 70 almas. Ele chega no Egito com 70 almas. Mas antes de ele chegar no Egito, ele estava andando de reino e reino, de povos e povos, de um lugar para outro lugar.